Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo na tua vida, amanhã de hoje, amanhã de terça-feira, para a honra, a glória e o louvor do nome do nosso Deus, né? Mais uma manhã que o Senhor Jesus nos concedeu, mais um dia de vida para nos alimentar, nos fortalecer, né, da sua palavra. Então, por isso, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco nessa manhã de hoje, para fazer parte da nossa vida, né? Aleluia, do nosso dia a dia. Paizinho querido, nessa manhã de hoje nos colocamos, meu Pai, diante de Ti, diante da Tua graça, diante do Teu poder, para Te agradecer primeiramente, Deus, pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, que o Senhor fique conosco, nos ajude, nos fortaleça, Senhor Jesus, através da Tua palavra nessa manhã de hoje, Senhor, para que nós possamos continuar de pé diante de Ti, Senhor. Faça tão somente o Teu querer e a Tua vontade, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que de modo algum ela voltará vazia, sem antes fazer aquilo, Pai, que lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra hoje, Pai, venha fazer aquilo que o Senhor designou que ela faça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, opera, Deus, o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, né, e poderoso em todo o tempo. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 15, 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá minha parte dos meus bens, que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra ti e diante do céu. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comemo-nos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e a dança. Chamando um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, veio seu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurou aconselhá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, mas jamais
Perdão. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijamos e nos alegramos, porque este teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra profunda, né? Palavra poderosíssima para a nossa vida. O filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele conta essa parábola, né? Ali. E é muito interessante nessa parábola que Jesus contou. Esse homem, ele tinha esses 2 filhos, e o filho mais moço pediu, né, a parte da sua herança, né? E nós vemos aqui na palavra, no versículo 2, que no momento que o filho pede a herança, o pai, ele não questiona. Né? O pai, ele não fala nada, simplesmente ele vai lá, reparte os seus haveres, né, e dá a parte, né, que cabe ao filho. Mas isso para o pai, né, era uma desonra. O filho estava desonrando o pai, que não se pede, né, a herança enquanto o pai está vivo, principalmente na cultura judaica. Então isso era uma humilhação, era verdadeiramente, né, uma desonra para o pai. Mas o pai, ele não questionou. Em nenhum momento nós vemos aqui o pai questionando. O pai vai lá e faz exatamente, né, aquilo que ele quer. E aqui me chama a atenção, porque assim é Deus na nossa vida, né? Deus, ele dá liberdade, né, ao ser humano para que este, né, decida os seus próprios caminhos. Aqui o filho, ele queria, então o pai deixou ele escolher o caminho dele. Assim Deus faz nas nossas vidas. Deus, ele nos dá liberdade para que escolhamos os nossos próprios caminhos. Só, né, que porém que com essa liberdade, né, com esse livre-arbítrio, nós colheremos, né, as consequências das nossas escolhas. Com o livre-arbítrio, nós colheremos as consequências das nossas escolhas. E aqui nós vemos claramente esse filho colhendo as consequências das suas escolhas. Porque eu e você, nós precisamos entender algo muito profundo aqui. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né, nós perdemos o livre-arbítrio. Porque Jesus, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É aquele que quer vir, não é obrigado, é aquele que quer vir. Então, a partir do momento que nós queremos ir após Jesus, nós precisamos nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Porque as consequências das nossas escolhas, nós vamos sofrer. E aqui nós vimos as consequências que esse menino passou. Consequências terríveis. Porque escolheu errado. Escolheu sem sabedoria, sem entendimento. E a palavra nos diz aqui em Provérbios, né? Em Provérbios 3, olha o que a palavra diz. Presta atenção, em Provérbios 3, 5 e 6, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e agrada-te dele e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos seus próprios entendimentos. Confia no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Nós somos limitados. O nosso entendimento é limitado diante de um Deus onisciente que tem todo o saber, todo o conhecimento.
Por isso que a palavra está nos dizendo para nós confiar no Senhor e não confiar em nós mesmos. Porque nós somos limitados, nós não temos conhecimento. Deus, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Deus, Ele já sabe, né, do amanhã da nossa vida. Por isso, Ele sempre vai ter o melhor para nos oferecer. E nós somos limitados, nós só conhecemos o aqui e o agora. Então, quando nós, né, fazemos as nossas escolhas, que são escolhas erradas, as consequências virão. E são consequências que muitas das vezes são irreversíveis na nossa vida. São consequências trágicas, consequências terríveis, que nem foi para a vida desse jovem. Esse jovem, ele começou a passar fome, necessidade. E o único local que ele encontrou foi cuidar de porcos. Olha que vergonha, olha que humilhação ele passou para os judeus, né? Cuidar de porcos. Porque o porco, né, na cultura judaica, é um animal imundo. Eles não comem carne de porco, eles não passam nem perto, para que eles não sejam, né, contaminados. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, essa é uma palavra a qual o Senhor está nos chamando ao quê? Ao arrependimento. E nesse jovem aqui, ele reconheceu, ele caiu em si e reconheceu o que ele fez, né? E ele se arrependeu e ele voltou. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, talvez você esteja vivendo dessa forma, talvez você esteja colhendo consequências das escolhas erradas que você fez, mas há um momento de se arrepender, de reconhecer. Você precisa reconhecer o que você fez e se arrepender e pedir perdão e voltar atrás. Voltar, que o teu pai está te esperando de braços abertos. Aquele filho, né? Ele vinha longe ainda, mas quando o pai o avistou, o pai correu de braços abertos, o abraçou, o beijou, né? Colocou sandália nos seus pés, ele estava descalço, vestiu de roupas novas, colocou anel no dedo e ainda festejou, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, você entenda, Jesus, ele te perdoa. Não importa qual foi o teu pecado que você fez, Jesus, ele te perdoa. Mas agora a consequência pelos teus erros, pelas tuas escolhas, você vai colher, você vai passar dessas. Deus, ele não nos livra, porque foi escolhas feitas com consciência, foi escolha feita, né, com o nosso entendimento. Então, as nossas escolhas, elas trazem consequência. Então, Jesus, ele nos perdoa da ação que nós cometemos. Agora, da consequência que isso vai trazer para a nossa vida, não. A consequência nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que passar, né? E nós vemos isso claramente na palavra de Deus, na vida do jovem Sansão, né? Sansão, ele foi um jovem, o qual, desde o ventre da sua mãe, o povo do Senhor lá no livro de Juízes, né, estava sofrendo já 40 anos nas mãos dos filisteus. E a mãe de Sansão, ela era estéril. E o anjo do Senhor apareceu e falou que ela ia dar à luz a um filho. E esse ia ser nazireu, ia ser consagrado ao Senhor. Porque através da vida dele, Deus ia libertar o povo das mãos dos filisteus, né? E todo o propósito que Deus tinha para a vida de Sansão, Sansão fez tudo errado. Tudo que não era para Sansão fazer, Sansão fez. Sansão se desviou do propósito de Deus, do caminho do Senhor, daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E a palavra vai nos dizer o quê? Que Sansão caiu nas mãos dos filisteus. Sansão foi enganado por Dalila, né? Então ali ele caiu nas mãos dos filisteus. Os filisteus vazou seus olhos, furou seus 2 olhos, amarrou ele e começou a zombar dele. E a Bíblia diz que naquele momento, né, os filisteus comiam e bebiam naquele templo, mais de 3.000 homens, né? E Sansão amarrado ali, ele se chacotando de Sansão, da cara de Sansão. Ele pediu misericórdia ao Senhor, clamou a Deus, e Deus concedeu força, né? Que Sansão, ele tinha força que vinha do Senhor. Então naquele momento ali, ele clama ao Senhor mais uma vez, e Deus permite, né, aquela força vir sobre ele novamente. A ação do Espírito de Deus vem sobre ele. E a palavra diz que Sansão colocou a mão, né, uma mão numa coluna e outra mão na outra coluna, e fez força. E aquele local caiu. E ele morreu junto com os filisteus. Olha que fim trágico. Olha que fim trágico de um jovem que tinha uma vida promissora diante do Senhor. De um jovem que tinha um propósito na mão de Deus. Mas se desviou
por conta das suas escolhas erradas, por conta que fez tudo errado. Tudo que não deveria fazer, ele fez. Então, ele colheu as consequências. Exatamente o que a Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, naquele momento ali, Deus, ele concedeu novamente a força, a sanção, ele concedeu novamente a ação do Espírito sobre a vida dele, mas Deus não livrou ele. Deus poderia ter livrado, mas Deus não livrou ele da consequência, porque a consequência de tudo que ele fez foi a morte. Então ele morreu, e a Bíblia diz, que os que morreram na morte de Sansão foi mais do que em toda a sua vida. Olha que coisa trágica, Tinha tudo, mas acabou sofrendo a pior das consequências, porque o salário do pecado é a morte. Então hoje Deus te chama ao arrependimento. Jesus disse assim, para a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então hoje é uma manhã ao qual o Senhor está te chamando ao arrependimento. Lembra que nesse jovem se lembrou. Lembra de onde tu caiu. Volta à prática das primeiras obras e arrepende-te. É o momento de se arrepender, é o momento de se lembrar, de ter consciência de onde você pecou, aonde você caiu, e se arrepender e voltar para Jesus, que Ele está te esperando de braços abertos. Essa é uma mensagem de arrependimento, é um convite ao arrependimento, é um convite a voltar à sanidade, a voltar a ter a mente consciente diante do Senhor, e as nossas escolhas, quando nós vimos para Jesus, o livre-arbítrio nós perdemos. Nós precisamos obedecer claramente à vontade de Deus, porque Ele diz: negue aquele que quer vir após mim, é aquele que quer vir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, que no nome do Senhor Jesus você possa entender que Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele está de braços abertos te esperando, quando você voltar. E não demore, porque pode não haver muito tempo. Esse tempo ele pode se findar, esse tempo ele pode ser o último dia, pode ser hoje. Então, se arrependa, reconheça. Esse jovem, ele reconheceu e ele voltou, Ele voltou para a casa do Pai. E o Pai recebeu com toda alegria, com todo amor. Esse Pai representa o próprio Deus, ali na Bíblia. Então, que hoje, no nome do Senhor Jesus, você compreenda que Jesus, ele está te chamando de volta para os seus caminhos, de volta, para os seus braços. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então essa é a mensagem de hoje, essa é a palavra de hoje, palavra de arrependimento, palavra para que o Senhor está nos chamando a nossa atenção, para que nós voltamos, a nossa consciência e reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, nos arrepender e nos colocar diante do Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos dê um dia de vida abençoado. Quero te convidar, você que ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, curte e compartilha os vídeos, Curte, porque cada vez que você curte, o YouTube reconhece que é um conteúdo relevante. Então ele envia para mais pessoas. Então curte, comenta e compartilha. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, fica com o Senhor e até amanhã.